Se o seu dia começa no automático, ele já começou perdido. Pense nisso com calma. Antes mesmo de sair da cama, você já entregou o controle. A mente dispara, os pensamentos se atropelam, e quando você percebe, já está correndo atrás de um dia que nem sequer escolheu viver. Não é falta de tempo, não é falta de energia, é falta de direção. Existe uma versão sua que acorda com clareza, firmeza e intenção. Mas ela não aparece por acaso. Ela precisa ser chamada, precisa ser construída, minuto a minuto, decisão após decisão. A maioria das pessoas abre os olhos e simplesmente reage. Reage ao celular, reage às preocupações, reage às cobranças. E passa o resto do dia tentando recuperar uma sensação de controle que nunca chegou a ter. Mas hoje pode ser diferente. Em poucos minutos você pode mudar completamente a forma como entra no seu dia. Não com frases vazias, não com motivação passageira, mas com algo mais profundo. Algo que permanece. A questão não é como o seu dia começa lá fora. É como ele começa dentro de você. E é exatamente isso que você vai ajustar agora. Existe um momento, logo no início do dia, em que tudo ainda está em silêncio. O mundo lá fora ainda não te puxou, mas dentro de você já existe um ruído constante. Pensamentos soltos, preocupações antigas, aquela sensação estranha de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Você ainda nem começou o dia, mas já sente que está atrasado para alguma coisa que nem sabe exatamente o que é. E então começa o ciclo. Você pega o celular, tenta acordar mais rápido, distrai a mente, evita sentir. Parece inofensivo, mas ali você já tomou uma decisão silenciosa. Decidiu fugir de si mesmo logo nos primeiros minutos do dia. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque o problema não está no dia que começa. Está na forma como você se encontra com ele. Está em quem você escolhe ser naquele primeiro instante em que ninguém está olhando. Você pode continuar reagindo, repetindo os mesmos padrões, carregando o mesmo peso de sempre. Ou pode fazer algo raro, pode parar, pode observar, pode encarar, sem distrações, o estado real da sua mente. Sem julgamento, sem pressa, sem desculpas. Porque a verdade é simples, mas difícil de aceitar. O seu dia não está confuso. A sua mente está. E enquanto isso não for ajustado, nenhum plano, nenhuma meta, nenhuma motivação vai se sustentar. Tudo começa nesse encontro silencioso entre você e você mesmo. Existe uma ideia simples que muda tudo, mas quase ninguém aplica. Você não controla o que vai acontecer hoje. Não controla o trânsito, as pessoas, os imprevistos, nem o ritmo do mundo lá fora. Mas controla como entra no dia. E isso muda tudo. Os estoicos já entendiam isso há muito tempo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que ao acordar devemos lembrar que vamos encontrar pessoas difíceis, situações desconfortáveis e desafios inesperados. Não para desanimar, mas para não sermos pegos de surpresa. Porque o problema nunca foi o caos do mundo. O problema é a expectativa de que ele deveria ser diferente. Quando você aceita isso logo cedo, algo dentro de você se reorganiza. Você para de lutar contra o inevitável e começa a se posicionar com clareza. Não como alguém que espera um dia perfeito, mas como alguém preparado para qualquer dia. E aqui está a virada real. A primeira vitória do seu dia não é levantar da cama. É vencer a resistência interna que tenta te manter pequeno, confortável e adiado. É olhar para si mesmo e decidir, com firmeza, quem você será, independentemente do que acontecer. Porque enquanto você depender das circunstâncias para agir bem, você nunca será consistente. Mas quando decide agir bem apesar delas, você se torna inabalável. E isso começa agora, antes de qualquer ação, antes de qualquer meta. Começa na forma como você escolhe pensar. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer meta, existe um ajuste silencioso que define o seu dia. Não é visível, não aparece para ninguém, mas muda tudo. O primeiro passo é simples e ao mesmo tempo desconfortável.
Aceite que hoje não será perfeito. Vai ter atraso, vai ter erro, vai ter algo fora do lugar. E quanto mais cedo você aceita isso, menos energia você desperdiça lutando contra o que não pode controlar. Isso não te enfraquece, te prepara. Agora vem o segundo passo. Defina o essencial. Em meio a tantas demandas, tantas distrações, existe sempre algo que realmente importa. Algo que, se feito, já torna o dia válido. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que realmente precisa acontecer hoje para que eu respeite a mim mesmo ao final do dia? Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa. E então chega o terceiro passo. Ajuste sua postura interna. Não pergunte como você está se sentindo. Pergunte como alguém disciplinado agiria agora. Porque sentimentos mudam. Postura permanece. E quando você age a partir de um padrão, e não de um impulso, você deixa de ser refém do momento. Esse é o ritual. Simples, direto, quase invisível. Mas quem faz isso todos os dias não depende de motivação. Depende de decisão. E decisão, quando repetida, se transforma em identidade. Existe uma batalha acontecendo agora, dentro de você, e ela não faz barulho. De um lado, uma parte que quer crescer, que quer avançar, que sabe exatamente o que precisa ser feito. Do outro, uma força silenciosa que te puxa de volta para o conforto, para a demora, para o depois. Essa força não parece um inimigo. Ela se disfarça. Ela diz que você merece mais alguns minutos, que pode começar depois, que hoje não é o melhor dia. E sem perceber, você começa a negociar com aquilo que deveria ser inegociável. A procrastinação não é preguiça. É uma escolha inconsciente de evitar o desconforto que leva ao crescimento. E toda vez que você cede, mesmo que por pouco, você reforça um padrão. O padrão de adiar. O padrão de fugir. O padrão de não sustentar aquilo que você sabe que precisa fazer. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que você percebe que não é sobre vontade. É sobre decisão. Você não precisa sentir vontade para agir. Precisa agir apesar da falta dela. Porque a disciplina nasce exatamente onde a motivação falha. E quanto mais cedo você entende isso, menos poder esse conflito tem sobre você. A pergunta não é se essa batalha existe. A pergunta é quem está vencendo hoje. Existe um erro silencioso que mantém muita gente presa por anos. Acreditar que precisa se sentir diferente para agir diferente. Mas a verdade é outra. Você não muda o que faz porque se sente motivado. Você muda o que faz quando decide quem é. Enquanto você se enxergar como alguém que tenta, que começa e para, que depende do ânimo do dia, suas ações sempre vão oscilar. Agora observe o que acontece quando a identidade muda. Quando você não diz mais, eu preciso me motivar, mas sim, eu sou alguém que faz o que precisa ser feito. Percebe a diferença? Não é mais uma tarefa. É uma expressão de quem você é. E isso muda tudo, porque identidade gera padrão, e padrão gera consistência. Você não acorda motivado. Você acorda decidido. Decidido a agir com clareza, mesmo sem vontade. Decidido a cumprir o que é essencial, mesmo sem reconhecimento. Decidido a manter sua palavra, principalmente quando ninguém está olhando. É aqui que a transformação se torna sólida. Não é mais um impulso momentâneo. É um compromisso silencioso com a pessoa que você escolheu se tornar. E toda vez que você honra essa decisão, você reforça essa identidade, até que agir bem deixa de ser esforço e passa a ser natural. Agora imagine o que acontece quando você repete isso por dias. Não um dia perfeito. Não um dia inspirado. Dias comuns. Acordar, ajustar a mente, agir com clareza, sustentar sua decisão. De novo. E de novo. Aos poucos, algo começa a mudar. Não de forma dramática, mas profunda. Você passa a confiar em si mesmo. E isso é raro, porque a maioria das pessoas promete e não cumpre. Planeja e não executa, sonha e adia. Mas quando você começa a agir de forma consistente, mesmo em silêncio, nasce uma sensação diferente.
uma segurança interna. Você para de depender de motivação externa, de validação, de circunstâncias ideais. Você sabe que pode contar com você. E isso transforma não só o seu dia, mas a forma como você se posiciona no mundo. Decisões ficam mais firmes, a mente mais estável, o caminho mais claro, não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E quando isso acontece, cada manhã deixa de ser um peso e passa a ser uma oportunidade. Existe um momento exato em que o seu dia começa de verdade, e não é quando você abre os olhos, é quando você decide quem será. O mundo lá fora vai continuar imprevisível. As dificuldades não vão desaparecer. As pressões não vão pedir licença. Mas nada disso define você. O que define é a forma como você responde. É a escolha silenciosa de agir com clareza, mesmo no caos. De manter sua palavra, mesmo no cansaço. De sustentar sua postura, mesmo quando seria mais fácil recuar. Isso não acontece de uma vez. Acontece agora, neste instante em que você pode escolher sair do automático. Escolher não negociar com aquilo que importa. Escolher começar o dia com intenção, não com reação. Não espere sentir algo especial. Não espere o momento ideal. Levante, ajuste sua mente e faça o que precisa ser feito. Porque o seu dia não começa quando você abre os olhos. Ele começa quando você assume o controle. E isso, ninguém pode fazer por você.